pessoal, estamos de volta então com o João Vitor Vieira Santana. O João Vitor é oficial de registro civil e tabelião de notas de Arandu. João, você estava nos explicando hoje esse novo sistema do provimento 100. Por exemplo, eu estou lá em Ribeirão Preto, vendo uma propriedade e quero fazer escritura e não quero vir para Arandu assinar. Como é que faz? O provimento 100, ele permitiu, dentre outras disposições, a assinatura digital de uma maneira remota. Então ela tem que ser feita exclusivamente dentro da plataforma do e-notariado, né? A gente gera, ou se a pessoa já tem um certificado digital pela plataforma, ou o próprio certificado ICP Brasil, o A3, né? Então, na verdade, para garantir a autenticidade e a segurança do ato. Dessa forma, algumas disposições específicas constam no provimento, artigos 19, 18, 19 e 20. Dentre elas, por exemplo, a competência para o tabelião do mesmo estado do domicílio do comprador ou do local do imóvel fazer a escritura. Em tese, hoje permitiu-se, com o provimento 100, dentro de um próprio estado, ressalvadas algumas outras disposições, qualquer tabelião lavrar a escritura desde que o adquirente resida no estado de São Paulo e normalmente o imóvel esteja no estado de São Paulo. O imóvel no estado de São Paulo, eu sabia, mas o adquirente ele precisa residir também no estado? Essa hipótese é a mais ampla. Então, por exemplo, o adquirente reside em Ribeirão Preto, o imóvel está em Cerqueira César e ele faz a escritura, por exemplo, conosco em Arandu. Certo. Tranquilo. Qual que é uma hipótese em que normalmente, daí ela é mais restritiva, qual é? Quando o adquirente reside fora do estado de São Paulo. Então a gente tem um adquirente fora do estado de São Paulo, ou seja, o comprador. Certo. Né, para ficar mais fácil. Em tese, a lei restringe, o provimento restringe a competência do local do imóvel, ou seja, seria ali no caso o imóvel de Cerqueira César, o tabelião de Cerqueira, ou o local do domicílio do adquirente. Por exemplo, se ele reside em Minas, Juiz de Fora, por exemplo. Então seria o tabelião de Juiz de Fora ou o tabelião de Cerqueira. Entendi. Mas também pode fazer. Também pode. Legal. Tranquilo. No estado de São Paulo, que a gente deu aquele exemplo, sim, é quando o adquirente reside aqui e aqui o imóvel está. Perfeito. Dentro do estado. João, quais as atribuições? Qual é o seu dia a dia lá? Como que você faz? Qual é o seu trabalho? Perfeito. A gente, na verdade, essa divisão entre oficial e tabelião, ela é bem intensa. A gente acaba mexendo com as duas especialidades, sobretudo, por exemplo, em cidades pequenas, como Arandu e dentre várias outras cidades do estado, em que o cartório às vezes é a única referência da pessoa, do cidadão. A gente, basicamente, por exemplo, lavrando um nascimento, né, a felicidade que a gente vê dos pais, toda essa questão, um casamento, né, a simplicidade das pessoas e tirar informações do cartório, fazer esclarecimentos. Hoje temos no registro civil, especificamente, o ofício da cidadania, que a gente consegue, na verdade, já gera o CPF para a pessoa, então faz o nascimento e aquela criança de, às vezes, alguns dias já sai com o CPF. Então ela já tem existência no mundo jurídico, né, na seara registral. Essa eu creio que seja a grande função dos registros públicos, né, na verdade do registro civil, sobretudo. João, então hoje na verdade você faz o casamento e a separação. Exatamente. Por ter essas duas competências, em tese o oficial, que é o oficial do registro civil puro, que acontece, por exemplo, aqui na cidade de Avaré ou em cartórios maiores, ele não tem a competência notarial para lavratura de atos. Aqui no estado de São Paulo ele pode reconhecer firmas e autenticar documentos, mas ele não tem competência para lavrar atos. Então, exatamente, eu como oficial e tabelião, eu consigo fazer a separação, fazer o divórcio das partes que, por exemplo, casaram-se comigo um tempo atrás. Mas não obrigatoriamente tem que ter casado com você. Não. Eu posso ter casado em outro lugar, eu posso ir lá fazer a separação. Exatamente. Só tem um detalhe, se tiver menor. Se tiver menor, as normas de São Paulo elas prevêem que aí é uma peculiaridade, de que se houver a resolução, que se tiver havido a resolução prévia das questões referentes ao menor, por exemplo, guarda, alimentos, entendi. Aí pode ser lavrado. Perfeito. Exatamente. Então, se o juiz houver decidido essas questões, e o tabelião pode fazer a lavratura do divórcio, da separação,
mesmo com a presença de menores, tá? Mesmo com a presença. Isso não é comum porque normalmente, né, o juízo de família ou o juízo civil já faz tudo. Exato. Uma peculiaridade também, né, agora falando do notas, a possibilidade, a própria Lei 11.441 de 2007 e a Resolução 35 de 2007, elas permitiram o divórcio, a separação e o inventário na seara extrajudicial. Sim. Essa via do desafogo do judiciário, né, a via consensual, sempre tem que haver consenso. Então, hoje há uma procura muito grande pelos cartórios para realizar, pelos usuários, para realizar perante os cartórios esses atos. Basicamente esses 3 atos, né? E como que está hoje o casamento de pessoas do mesmo sexo? Sem nenhuma vedação, inclusive há disposição expressa nesse sentido de que qualquer tratamento diferenciado, ou por exemplo, vamos supor que temos um casamento homoafetivo de 2 mulheres. Em tese, na certidão de casamento, o próprio modelo dos sistemas que trabalhamos constam, por exemplo, ele e ela. Então, na verdade, qualquer discriminação que possa vir nesse sentido tem que ser apagada, tem que ser modificada. E não há qualquer proibição, por exemplo, algum prazo diferenciado. É a mesma documentação que você utiliza em um e utiliza em outro. Exato, tudo. No casamento e na separação. Sim, normal. Sem qualquer vedação, só realmente o cuidado da tecnicidade, né? Sim, para constar sim. exatamente as partes, até porque é uma função nossa. Então a gente tem que garantir a parte que ela se sinta bem, se sinta protegida pelo ordenamento, pela lei, né? O que não está regulamentado ainda é o trisal, né? Que está, inclusive, tem a ação judicial, não tem regulamentação ainda. Não tem regulamentação. Como não havia regulamentação e na função do tabelião de independência e imparcialidade, foram lavradas algumas escrituras poliafetivas. Alguns anos atrás. Certo. E aí esse assunto chegou até a Corregedoria do Estado de São Paulo e aí entendeu-se pela vedação. Então, em tese, os tabeliães hoje... Como não tem lei, está vedado. E por ser, na verdade, um caso que afrontaria o próprio Código Civil, nesse ponto, né, a Constituição Federal, a união poliafetiva hoje, a lavratura de escritura dela, e principalmente, sobretudo, o casamento, né, são vedados. Tanto a lavratura de escritura quanto que normalmente a gente fala que é uma publicidade mais restrita, surte efeito entre as partes, sobretudo, né? Elas são vedadas da mesma forma. Ô João, uma coisa interessante para explicar, para você explicar para o pessoal, é o lance do reconhecimento de firma no recibo de veículo. Como que funciona hoje? Hoje, na verdade, o que a gente tem? Tem um decreto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e já há disposição nesse sentido desde 2014, salvo engano. Todos os reconhecimentos de veículos devem ser feitos no cartório. Para quê? Como é uma operação que envolve valores altos normalmente, né, valores de veículos que não são valores baixos, o reconhecimento por autenticidade é aquela modalidade de reconhecimento que exige o comparecimento aquele que vai ter a firma reconhecida. Sim. Então, na verdade, ele assina um livro de reconhecimento. Não é por semelhança, né? É por autenticidade. A gente tem essas duas possibilidades. Por semelhança, a gente pode fazer com que um terceiro vá ao cartório e se a assinatura realmente a gente confrontando com as assinaturas dos nossos cartões de firma e no nosso banco online, a gente vai verificar que ela bate, que elas confrontando se elas são muito semelhantes. Praticamente idênticas, aí a gente reconhece. Essa é a firma por semelhança. Sim, mas que não cabe no caso do recibo. Não cabe. No caso do recibo, o comprador ou o vendedor devem, ou ambos devem comparecer pessoalmente na serventia. Essa é a regra. Uma vez que você pega ali o recibo da pessoa e reconhece a firma por autenticidade, você repassa isso também. Nós repassamos, exatamente. Por esse decreto de 2014, do governador do Estado de São Paulo, nós temos o prazo de 72 horas para repassar ao Detran essa comunicação. A Secretaria da Fazenda e ao Detran. E eles também se comunicam entre si. O que seria isso? A famosa comunicação de venda. Certo. Então, a partir da comunicação de venda, a gente tem várias repercussões. Por exemplo, responsabilidade tributária,
responsabilidade administrativa, né, civil e penal, por exemplo, algum homicídio em relação usando esse veículo ou algum acidente, né? Então, na verdade, a partir daí a gente fixa um marco. Por isso o cartório, eles atribuíram ao cartório essa função de bastante responsabilidade. Uma coisa não exclui a outra, né? Por exemplo, essa comunicação que o cartório faz, ela não substitui a que o vendedor deve fazer. Exatamente, ele deve comparecer ao poupa-tempo, ao Detran, para transferir o veículo, licenciar, o que pode ser feito de maneira remota hoje, né, online, principalmente acho que aqui no estado de São Paulo, que a gente está mais acostumado. Isso não substitui. O que previamente é feito é essa comunicação. No seguinte ponto, às vezes há uma demora da parte, né, uma omissão nesse sentido, às vezes não deliberada, né, algum caso que tenha acontecido e a gente já faz essa situação, uma comunicação de venda. Lógico que a transferência em si deve ser feita perante o órgão competente. Com o comprador, né? João, o que eu não perguntei e você acha interessante esclarecer? O que a gente poderia falar? Creio que a gente dá uma reforçada no provimento 100, né? Porque há uma concepção de que os cartórios, embora sejam instituições, a própria instituição cartório seja respeitada como instituição, de que os cartórios estão defasados em virtude das tecnologias. Isso já é coisa do passado. Exatamente. Então, saber que na verdade o provimento 100, toda a parte também registral imobiliária, pela própria Operadora Nacional de Registro, que é o ONR, estão se adaptando dessa forma. Então, hoje em dia a gente consegue, por exemplo, solicitar uma matrícula para lavrar uma escritura no mesmo dia, né? Porque o prazo de emissão pelo registro de imóveis de qualquer local é o prazo máximo de 4 horas. Então, por exemplo, não há qualquer problema hoje das transações serem muito rápidas. Assim como a gente tem transações extremamente rápidas, né, em outras vias, em mercado digital, em bolsa de valores, no cartório, por exemplo, os cartórios estão se adaptando a essas novas tecnologias, né? O blockchain no próprio e-notariado. A gente também reconhece firma por autenticidade no e-notariado. É possível. A gente faz uma videoconferência, exatamente. A gente faz uma videoconferência prévia com aquela pessoa que vai assinar o recibo, o documento, aí não se restringe ao recibo de carro necessariamente, e aí ele também assina com um certificado digital válido com uma videoconferência. Nossa, isso é interessante. É interessante. Então, a pandemia fez isso. As pessoas não saíam de casa, né? Então, como eu sempre digo, não tem nada na vida que só tem ponto positivo ou ponto negativo, não é? Perfeito. Esse foi um ponto positivo da pandemia. Foi. Né? Que é adiantar essa tecnologia. Exatamente. O provimento 100, ele é do Conselho Nacional de Justiça. Ele é do CNJ, que é o órgão que regulamenta em nível nacional, né, e fiscaliza, é uma corregedoria nacional, que a gente diz, do CNJ. E aí eles se adiantaram muito bem, né, já havia um projeto, e aí lá em Brasília foi feito o provimento 100. Dentre outros provimentos acessórios da pandemia. Né, mas basicamente para o notário, para o tabelião de notas que a gente fala, o provimento 100 ele é bem importante. Isso facilitou a vida não só do tabelião, como da população, né? Com certeza. E muito. No começo do provimento 100 em 2020, quando deu uma flexibilizada na pandemia, né, acho que após o segundo semestre, as pessoas, a gente começou a fazer, né, todos os cartórios, e as pessoas ficavam meio temerárias, né? Sim, é novo, né? É novo, exatamente, por ter aquela questão de comparecer ao cartório, né, comprando o imóvel, vendendo o imóvel, essa credibilidade que o registro público passa, ela fala, opa, né, eu estou na minha casa, como será que é? Será que é verdade? Será que não é? Não é uma fraude, né? Então, hoje o pessoal já tem mais conhecimento. Às vezes, antes da gente falar qualquer coisa nesse sentido, para o cliente, para a pessoa, ela mesma já fala. A própria pessoa já dá essa possibilidade. João, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo aí. Queria que você deixasse suas considerações finais aí para o nosso encerramento. Claro, eu estou à disposição, né? Eu sou um egresso da Faculdade do Vale de Avaré. Tive o prazer de compartilhar um tempinho com o Dr. Wagner, nosso amigo, nosso cliente. E fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento.
nas redes sociais, enfim, estou à disposição. É isso, João, pessoal, agradeço. Muito obrigado, foi muito esclarecedor aí esse nosso bate-papo. E espero que você venha outras vezes. Muito obrigado. Agradeço. Pessoal, até a próxima semana.